Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Infância, um espaço de troca onde a infância importa. Sou Laís Pessoa, terapeuta ocupacional, e no episódio de hoje iremos conversar sobre como lidar com comportamentos desafiadores, um tema importantíssimo para pais, professores e profissionais da infância. Comigo está Mirna, fonoaudióloga, expert em transtorno de comunicação infantil, e a nossa convidada, Júlia Matos, nossa querida psicóloga e analista do comportamento. Meninas, sejam todas bem-vindas. Obrigada, Laís. É uma alegria estar aqui novamente, né, em mais um episódio do Pod Infância, trazendo um tema de tanta relevância para famílias, cuidadores, até profissionais. E hoje até a gente traz um tema que, na verdade, foi uma colaboração, né, através da caixa de perguntas que foi disponibilizado nos stories da Bambino Terapias. Né? E isso foi super importante porque, à medida em que as pessoas estão colaborando, nós conseguimos ter temas mais assertivos, tanto nessa troca de informação, como também na escolha do profissional que a gente vai convidar. Né? E falando sobre profissional, é uma honra compartilhar desse espaço mais uma vez com profissionais tão dedicadas e tão estudiosas do desenvolvimento infantil, né? Então, a gente queria agradecer também a Júlia por aceitar o convite de participar do Pod Infância, né? Com a sua expertise, esclarecendo e ajudando famílias nesse momento como a gente falou, né? Nesse tema que é algo tão importante e desafiador, né? Para as famílias. Obrigada. Obrigada gente. Bom dia, né? É realmente um grande prazer, uma grande honra e uma responsabilidade muito grande falar sobre esse tema, né? E é isso, então vamos aprofundar um pouquinho, né? Vamos levar informação, levar conhecimento para tantas famílias, tantos cuidadores e profissionais que se interessarem pelo tema. Júlia, quando a gente fala em comportamento desafiador, vem logo à mente aquela cena bem clássica, né? Da criança no supermercado, chorando, querendo um doce, ou no shopping, no chão, chorando, querendo um brinquedo. Então, assim, até que ponto a gente sabe que crianças muito pequenas, ela tem a questão da imaturidade, né, do cérebro. Até que ponto esses comportamentos, eles são parte do desenvolvimento, né? Faz parte dessa imaturação do cérebro. Até que ponto os pais devem se preocupar com algum transtorno? Assim, explica pra gente, assim, o que exatamente são comportamentos desafiadores. Os comportamentos desafiadores, né, eles vão aparecer ali na primeira infância, né? Então, assim, por volta dos 2 aninhos, a gente conhece ali o Terrible Two, né? Que é uma fase natural da infância. É quando aquela criança tá compreendendo melhor o mundo, mas ainda tem um cérebro muito imaturo, né? Ela tá começando a falar, a se comunicar, ou tentar se comunicar, mas ainda é muito imatura, né? E aí, quando a gente percebe que a gente tem uma criança em muitas situações que esses inadequados, né, eles aparecem de forma muito intensa e que para a gente conter ou organizar essa criança é muito mais difícil, é muito mais desafiador, né, para os cuidadores, a gente percebe que tem alguma coisa ali, né? E aí não necessariamente vai ser um diagnóstico, mas é alguma coisa que a gente precisa levantar, né, um olhar mais cuidadoso, direcionar um olhar mais cuidadoso e talvez procurar um profissional que possa orientar essa família, né? Fazer uma primeira avaliação e orientar essa família. E aí a questão é a gente observar a intensidade desses comportamentos, sejam eles esses choros excessivos, né? Se jogar no chão, a intensidade e a frequência, né? É muito importante a gente entender quais são os ambientes que esses comportamentos aparecem de forma mais intensiva, né? Mas, enfim. E aí a gente precisa avaliar isso tudo para poder direcionar uma possível intervenção ou não. Isso. Porque justamente isso que você falou, né? A gente tem sempre que lembrar, né, a questão das vivências, né? Das fases de cada criança e como ela está vivenciando cada uma dessas fases e lembrar que vão existir, assim, apesar das pessoas usarem às vezes o termo crise dos 3 anos, né? Os terríveis 2 anos, aí o Terrible Two, como tu falou, é que talvez seja o que mais chama atenção, o mais conhecido. Porém, a gente eu acho que é importante, aqui, principalmente nesse momento, aqui nesse espaço, a gente diferenciar a birra,
né, dessa crise, Tá. tá? Que eu acho que isso daí teria como a gente entender melhor essa diferença, né, os aspectos de uma e da outra. Claro. A birra, ela tá ligada a esses comportamentos mais desafiadores, né? Então, é uma criança que chega no shopping, pede um brinquedo para a mãe não permite, e aí aquela criança se joga no chão, né? Começa aquele choro, e aí entra num comportamento mais difícil de manejar, os pais têm dificuldade, não sabem o que fazer naquele momento. Essa é uma birra clássica, né? Uma birra bem tradicional. A crise, ela já vai entrando num viés mais sensorial. Então, começa com uma birra, né? Uma criança que se frustrou, e aí, diante de um limite, diante de uma regra colocada, e ela já vai para um viés mais sensorial. Então, é uma criança que começa ali a se jogar no chão, né? E aquela desorganização, ela não consegue ser contida, como eu falei, né? Na nossa pergunta anterior, ela não consegue ser contida, ela não consegue ser organizada, e aí já começa realmente a se bater a cabeça na parede, né? E aquela dor de bater a cabeça na parede vai gerando uma desorganização maior e vai virando uma verdadeira bola de neve. Vai escalando, né? Vai escalando. E aí acaba que naquele momento a família não consegue dar uma orientação, né? Não consegue pedir, por exemplo, para conversar, né? Porque ele já entrou ali num looping, né? Mais sensorial mesmo, né? Numa desorganização que envolve outras questões, não só a birra pela birra. Né? Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade e entender o que é essa diferenciação, né? Então, quando meu filho está tendo uma birra, e aí eu consigo manejar, eu consigo me afastar um pouco daquele espaço, né? Eu consigo conversar, eu consigo conter, e aí um certo tempo, ok. Muitas vezes, desculpa te atrapalhando, mas muitas vezes a birra, até quando a criança consegue o que ela está desejando, né? O objeto... A coisa se organiza. Se organiza. Né? Exato. Então, assim, para as famílias fica mais fácil essa dica, essa percepção. Isso, exato. E aí, a crise não. Mesmo que eu entregue, por exemplo, o brinquedo, né? Aquela criança não vai se organizar, né? Porque ela já entrou em uma coisa muito maior, né? Ela já começou a bater a cabeça na parede, e aí esse machucado, essa dor, já aumenta ainda mais essa raiva, né? E essa desorganização mesmo. Na terapia ocupacional, a gente chama de estado de alerta aumentado, né? Quando a criança, a gente tem nível de alerta ótimo, que é onde nós todos estamos aqui atentos, conversando, e a gente consegue absorver o som, a luz, a imagem. Agora, quando eu estou nesse estado de alerta aumentado, eu já se não adianta se falar, não adianta. Então, assim, a atenção está diminuída, o alerta está aumentado, o nível de atividade, que é a desorganização, né, essa agitação, está aumentado, mas, ao mesmo tempo, a atenção está ausente ali naquele momento. Então, assim, é muito importante saber quais são as vias de organização daquela criança, para poder diminuir, conter e voltar a essa desorganização. Porque realmente a crise ela é mais intensa por conta dessas questões sensoriais que elas estão nesse nível de alerta muito aumentado. E para ela voltar nesse nível de alerta ótimo, precisa-se realmente de saber qual é a via, né, qual é o sistema regulador daquela criança, né? E voltando aqui para nossos comportamentos desafiadores, explica aí como é que os pais, né, podem conduzir num momento desse, nessas explosões, principalmente em público, né? Que os pais realmente ficam, às vezes, constrangidos, não sabem muito bem como agir nessas explosões emocionais e acabam cedendo por conta do contexto social. Sim. Por exemplo, voltando para o exemplo do shopping, né? Mas isso vale, por exemplo, na escola também, né? Que é um espaço ali onde está todo mundo olhando, né? Onde algumas pessoas querem intervir. Então, o que eu posso fazer naquele momento? Eu posso levar para um canto que seja mais reservado, posso levar para um canto que seja mais silencioso, um canto que tenha menos estímulo, para que eu consiga organizar a minha criança ou meu adolescente, né? De uma forma, assim, para que ele tenha menos acessos a esses estímulos, por exemplo, de um shopping, que é muito barulho, é muito estímulo visual, né? Então, eu levo ele, por exemplo, para um banheiro, para um canto mais reservado, e eu posso, por exemplo, fazer um tato profundo, né? Por isso que a gente vai precisar de uma TO para também nos orientar. A gente precisa conhecer, a gente fala muito que não existe algo que seja bom para todos, né? A gente precisa conhecer a criança e saber qual é a via, né? A maioria dos estímulos inibitórios realmente é tato profundo, né? Geralmente uma música, um ambiente mais calmo. Geralmente, as crianças, elas tendem a ser inibitórias, tendem a se organizar melhor. Porém,
uma criança for muito hipersensível, talvez o tato não seja a via ideal para ele, entendeu? Então, assim, realmente precisa se conhecer a criança, mas voltar para um ambiente realmente que seja mais conhecido, que ele se organize, realmente é a maneira ideal de conduzir. E até evitando essa exposição, né? Então, assim, quando... Até para os pais também conseguirem se organizarem, né? Porque aí acaba que os pais também entram numa desorganização, numa ansiedade muito grande. Então, quando a gente retira essa criança ali do ambiente mais cheio de estímulo, a gente leva para um banheiro, leva para um cantinho mais reservado, os pais conseguem se organizar e organizar aquela criança de acordo com o que vai organizá-lo, né? Como a Laís bem falou. Seja o tato profundo, seja uma música mais relaxante, seja uma fala mais calma, mais tranquila, mais pausada, né? Então, a gente vai entender o que vai ser mais assertivo para minha criança para que eu consiga organizá-la e depois voltar para a rotina, né? E até porque a gente sabe que existe a modelagem, né? A forma de aprender. E a forma que o adulto se porta vai influenciar muito nessa criança que está em crise ou está desorganizada. Então, o adulto está calmo, o adulto está com essa, como você falou, falar mais baixo, falar calmo. Se o adulto está desorganizado, vai desorganizar mais ainda a criança. Então, assim, tentar esquecer os holofotes, fingir que não tem ninguém ali naquele lugar e realmente tentar manter. Isso é um exercício. A gente talvez não consiga na primeira vez, talvez não consiga na segunda, mas à medida que a gente vai praticando, né, a respiração, a calma, falar baixo, tentar se organizar para tentar ajudar essa criança, porque o objetivo, a criança vê muito o modelo do adulto, né? E se o adulto está desorganizado, a tendência é a criança também se desorganizar. E quando a gente ensina, a gente dá repertório para essa criança, por exemplo, um repertório de se acalmar, né? De se auto-organizar, né? Por exemplo, da respiração. Quando ele está se organizando ali minimamente, eu posso lembrar da estratégia da respiração, né? E aí, trabalhar junto com ele essa respiração mais calmante, né? Mais lenta, de inspirar e expirar, aquela criança vai se organizando. Mas só cabe eu entrar com esse comando quando ele estiver um pouco mais organizado para ele poder entender o que eu estou falando, né? Você me lembrou um pouquinho de uma fala de uma mãe, né? Que ela estava me colocando, que é uma criança que bate a cabeça na parede, né? E ela se desorganiza muito com esse comportamento específico, porque dói muito, né? E aí ela percebe que depois entra numa dor de cabeça e a criança fica com dor e aí começa a chorar muito, né? Por conta da dor de cabeça, porque ele bateu a cabeça na parede. E aí ela acabava se desorganizando muito também. Então ela começou a tentar se acalmar nesse momento, né? Tentar respirar fundo, falar um pouco mais pausado, tentar afastar um pouco ele da parede, levar para uma cama. Ela começou a perceber que estava dando certo, né? E ela sempre percebe isso. Quando ela está mais organizada, ela sempre fala, Júlia, quando eu estou mais tranquila, eu percebo que o fulaninho também fica mais tranquilo, né? Eu percebo que ele se organiza mais facilmente, mais rapidamente até, né? E à medida que a criança vai crescendo e ele vai tendo repetidamente esse modelo, ela vai se autorregulando, aprendendo quais são os caminhos que eu devo fazer, né? Exato. Percebendo que bater a parede está me desorganizando e que indo para um lugar mais tranquilo, eu me organizo mais. Então, assim, a função também dos adultos, dos pais, cuidadores e terapeutas é também ensinar essa criança a autorregulação. Exatamente. Né? Então, e a parte do modelo, da modelagem. Se a criança for, e a mãe for, né, gritando também no mesmo tom, que quem manda aqui sou eu. Pare com isso, né? Pare com isso, isso não vai funcionar, não é o pare com isso, né? Eu preciso mostrar para minha criança o que ela pode fazer. Vamos direcionar aqui para a cama, se eu estou em casa. Vamos direcionar aqui para a cama, né? Vamos, por exemplo, se quer bater aqui, vamos bater aqui no travesseiro, né? Entregar alguma coisa que ele não tem um impacto tão grande, porque depois aquilo ali vai virar uma bola de neve muito maior, né? E aí, aos poucos, a gente vai organizando e as coisas vão diminuindo de intensidade, né? Júlia, como é que a análise funcional, já trazendo agora para algo assim, mais específico, né, da sua expertise, porque o que a gente, cada vez mais a gente vê realmente essa interface, né, da TO, no caso, com a análise do comportamento, né? Então, assim, é um olhar contribuindo, né, com o outro, né, de uma forma integral para ajudar. É importante a gente sempre pensar que o olhar não está só direcionado para a criança nesse momento, né? O tempo inteiro aqui vocês estão trazendo, né, para essa família, né? Esse suporte para a família, né, em apoio àquele momento,
no caso da crise que a criança está passando. Então, como é que a análise funcional pode ajudar os pais a entenderem melhor o comportamento da criança? Tá. Todo comportamento tem uma função, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Gravem isso. Essa palavra é função. E a partir disso, eu preciso entender qual é a função do meu comportamento, né? Se esse comportamento tem uma função de chamar atenção, tem uma função de fugir de alguma demanda, de fugir da mesa que está fazendo as atividades, ou tem, por exemplo, a função de chamar atenção, né? Pode ter a função de obter algum objeto, né? Então, a gente precisa avaliar qual é a função desse comportamento para pensar em uma intervenção assertiva. Então, por exemplo, quando eu olho qual é o ambiente que essa criança está inserida, né? Então, ele está no shopping, tá? Ele estava em frente à loja de brinquedos, tá? E aí ele começou a se jogar no chão, apontar lá para o brinquedo que ele queria, se jogou no chão, começou a chorar de uma forma muito intensa. Aí a mãe foi lá e entregou o brinquedo que ele queria. Aí, depois vamos comprar. E aí cessou, né? Então, qual era ali a função daquele comportamento? Era obter alguma coisa, chamar atenção. E pode ter uma ou mais funções, tá? Não necessariamente só uma função. E aí, quando a gente avalia a função desse comportamento, a gente entende o que é que eu preciso fazer. E a gente entende onde é que está o déficit daquela criança, né? Seja ele a habilidade de se comunicar de uma forma assertiva, seja ele uma inabilidade social, né? Então, ele não sabe, por exemplo, ser frustrado, né? Ou ele não sabe, enfim, se colocar ali naquele ambiente, e aí a gente precisa dar repertório. Então, eu preciso entender qual é a função, chamar a atenção, obter algum objeto, fuga de demanda, e aí, a partir do meu contexto, eu vou pensar na minha intervenção. Então, se eu estou, por exemplo, em uma atividade com a minha criança, em sala de aula, né, a professora e o aluno, e aí eu apresentei uma atividade, aí aquela criança caiu da cadeira e se jogou no chão, jogou a atividade no chão. Então eu vou começar a pensar, será que essa atividade está com um nível muito elevado? Fuga de demanda, né? Purinho. Fuga de demanda. Será que ela está com um nível muito elevado? Será que eu não preciso de uma adaptação dessa atividade? Né? Qual vai ser a minha intervenção assertiva? Vai ser eu pegar a criança e obrigá-la? De forma alguma, né? Então eu preciso entender o que é que não está adequado ali. Será que eu preciso dar mais suporte? É uma atividade muito difícil, é uma atividade que não está interessante, né? E aí eu vou pensar, será que eu posso deixar essa atividade mais... Se está no nível, não, mas a atividade está no nível da minha criança, mas ele não queria responder de forma alguma. Tá, então será que essa atividade não pode ficar mais interessante? Será que esse ambiente não pode ficar mais reforçador? Né? Será que não está um ambiente aversivo, já que essa atividade está adaptada? Né? Então, a partir disso, por exemplo, eu estava numa escola essa semana e aí a professora colocou dentro do enunciado um personagem que a criança gostava, o Sonic. Pronto. Já tinha ali alguma coisa que chamava a atenção dele. Então, vai ser a minha estratégia a partir da minha avaliação funcional. Eu vou pensar na minha estratégia, né? Então, a estratégia que ela pensou maravilhosa foi colocar lá o Sonic, né? Então, já chamou a atenção, ele já sentou na cadeira, já leu o enunciado, né? Então, tudo isso vai funcionar para que a gente pense numa intervenção assertiva. Quando eu falo intervenção, eu não falo na intervenção só terapêutica. Eu falo na intervenção na escola, eu falo na intervenção de um pai, de uma mãe, de uma babá, né? Então, a gente precisa avaliar a função desse comportamento, certo? E como a família, assim, os pais, na prática, podem colocar isso em prática, analisar essa função e a questão das consequências, né? Que a gente sabe que as consequências, elas podem reduzir ou aumentar esse comportamento. Então, Exato. assim, como em casa as famílias podem colocar em prática todo esse raciocínio diante de um comportamento desafiador? Então, assim, quando eu olho para o meu comportamento, né? Como eu falei, né? Quando eu olho, por exemplo, para aquela criança que quer o celular naquele momento que não pode, né? E aí eu dei o celular para parar esse choro, porque é muito difícil eu sustentar esse choro, né? Então, a menina começou a chorar, eu entrego o celular. Parou. Então, o que ela entende? Ela entende que, se comunicando através do choro, ela consegue o celular. Das próximas vezes, ela vai emitir o mesmo comportamento. Ela vai chorar para ganhar o celular, né? Ela vai aprender isso. E aí, se eu não quero que a minha criança use o celular, eu não vou reforçar. Eu vou ter que sustentar esse choro. Então, ela pediu de uma forma inadequada, né? Então, ela pediu através do choro, e aí eu não vou entregar esse celular para ela.
Eu vou ter que sustentar um pouco, vou ter que esperar, e aí eu posso direcionar para uma outra questão, né, para uma outra atividade, se eu não quero que ela pegue nesse celular, entendeu? E aí, muitas vezes o comportamento ele vai variando. Então, muitas vezes a criança, eu não ganhei com choro. Então, peraí, eu vou cuspir, né? E aí ele vai variando até obter o que ele quer. E aí é que está o desafio dos cuidadores. Eu sustentar, porque eu tenho um objetivo maior que é não dar a tela, por exemplo, né? Então, o grande desafio está aí. Nós pais, né? Assim, a gente realmente sustentar, nós pais e terapeutas, né? A gente sustentar esses choros, né? Essa desorganização, para que eu tenha um objetivo maior. Então, quando eu pago esse preço agora, por exemplo, né? De realmente não dar o celular, sustentar isso aí, não reforçar, mais na frente eu vou ter frutos. Porque se esse comportamento ele vai ficando mais intenso, então ela chorou, ela cuspiu e ela ganhou, aí o chorar e o cuspir foram reforçados, né? Das próximas vezes eu vou usar esses mesmos comportamentos. Vocês estão entendendo? Claro. Né? Então, o mais importante é a gente realmente sustentar e entender que quando eu entrego, eu reforcei aquele comportamento de chorar. Eu reforcei aquele comportamento de cuspir, que é um comportamento que eu não quero que aconteça. Eu acho interessante que tu falou assim, ela primeiro ela começa chorando, depois cuspindo, né? Aí vai chutando. Porque assim, no setting terapêutico, né, a gente tem um recorte de como está essa criança nos outros ambientes. Né? Ela não é uma criança na escola, uma criança em casa. Ela pode até ter algum comportamento se tornar assim, mais inadequado, vamos colocar dessa forma, num determinado ambiente por uma ou outra situação. Porque a gente tem que pensar, e aí vem para minha área muito, né, que é a questão que essas crianças vão ter uma dificuldade de se comunicar, né? E aí, assim, a gente tem que lembrar o que seriam essas... a criança está lidando ali com uma questão sensorial, mas ela pode ter um gatilho, vamos pensar assim, um gatilho diferente, para que essa crise se estabeleça. Né? Ela pode estar, assim, com uma disposição, ela pode estar no estado gripal, ela pode estar com fome, ela pode estar cansada, só que ela também não tem recurso para nomear, né? Nomear esses sentimentos ou essas sensações. Né? Então, essa dificuldade, né, pode acarretar uma crise, né, pode desencadear essa crise. Então, quais seriam os fatores que contribuem para que esses comportamentos, né? O que você conseguiria, assim, sinalizar para a gente, para as famílias, né? Se, por exemplo, a impulsividade, a rigidez cognitiva, se também poderia influenciar esse comportamento da criança, né? Porque a gente já sabe que isso é multifatorial. Tem uma pesquisa canadense que diz que 60% das crianças com TEA vão apresentar comportamentos inadequados, né? E quando a gente pensa no TEA, né, a gente pensa nesses comportamentos inadequados, mas não aparecem só no autismo. Eles vão aparecer também no TDAH, vão aparecer no TOD e vão aparecer em crianças que não têm diagnóstico, tá? Mas aí a gente vai ter que entender quais são esses ambientes, né? Quais são esses fatores que são gatilhos para esses comportamentos aparecerem, né? E aí a rigidez cognitiva, a impulsividade, né? Vão ser fatores ali na base que vão sustentar todos, né? Que vão alimentar esses comportamentos inadequados de uma forma muito mais intensa. Mas aí, quando eu penso, por exemplo, num TDAH, né? Por exemplo, essa vontade de jogar esse papel no chão, né? De jogar as coisas que estão na mesa, ela vai ser muito mais intensa e aí eu vou ter que modular, né, essa criança. Eu vou ter que organizá-la. Eu vou ter que dar repertório para que essa criança saiba o que fazer naquele momento de desorganização. Então, a grande chave da nossa intervenção também é dar repertório, seja ele na comunicação, seja ele uma forma de se organizar mais assertiva, seja ele uma forma de se comportar de uma forma mais assertiva, né? Então, por exemplo, eu posso falar, quando eu estou em terapia, eu preciso ensinar a minha criança a dizer o que ela está sentindo. Então, eu já tive uma fala dentro da sessão que era assim: tia, parece que minha cabeça tá pegando fogo. Igual a raiva. Igual o personagem da raiva, né? Do Divertidamente. É uma criança que tem TDAH, né? Então, e aí a gente estava trabalhando justamente isso. Quando você perceber essa cabeça pegando fogo, o que a gente pode fazer?
né? Eu posso procurar a professora para conversar, por exemplo, eu posso sair um pouco da sala e tentar me organizar correndo, né? Então, a própria criança, ela pode entender como é que ela está se sentindo, né? E aí, se comportar diante disso. Como é Os que... sinais, né? Que antecedem essa inclusão. desorganização, né? Então, por exemplo, é uma sala de aula que está muito barulhenta e eu odeio barulho, né? Eu não fico bem com o barulho. O que que eu posso fazer? Tia, eu posso sair de sala? Né? Eu posso... Uma criança que é não verbal, boto o abafador. Quais são as minhas estratégias antecedentes, né? Para que eu não entre nessa situação, né? Então, a impulsividade, a rigidez cognitiva vão ser as questões principais que vão causar todos esses possíveis, né? Esses inadequados. Quando você fala até da situação da escola, da sala de aula, né? Porque no teu exemplo aí você está colocando assim a criança, né? Se percebendo esse comportamento anterior, né? O que está desencadeando, né? E muitas o quão é importante, né? Que a equipe terapêutica aí faça essa supervisão, não, essa Tem essa orientação. Sim. Essa orientação à escola, né? Porque como a gente já falou até outro dia, é um ambiente desafiador, é um ambiente desafiador para todas as crianças, né? A escola, a sala de aula, ela é desafiadora para todas as crianças e a depender da idade, né? Enfim, por tudo. Pela socialização, pelas questões pedagógicas, mas é muito importante que a escola também consiga dar esse suporte para que a criança não entre num estágio de tanta desorganização. Exato. Então, você fala, a sala de aula é barulhenta, mas talvez eu precise que a professora ou enfim, às vezes, A AT, né? a AT que, né, Tá lá da na escola. possa estar direcionando também Exato. isso, né? Então... Tem esse conhecimento, porque isso aí não é só uma questão de sensibilidade, né? Tem a sensibilidade que aquela criança está entrando em sofrimento, porque é isso que ela entra em sofrimento, né? Mas o professor, o AT, eles precisam estar todo o tempo fazendo uma avaliação funcional, né? Então, qual é o antecedente? Ixi, as crianças começaram a agir de uma forma mais barulhenta, as crianças estão muito eufóricas, eu acho que vou botar aqui o abafador na minha criança, porque eu sei que ele pode se desorganizar, né? Então, eu vou logo trabalhar, né, dentro dessa antecipação, nessa estratégia ali, antes de que a coisa aconteça, né? Então, por isso que é tão importante a gente avaliar o antecedente, o comportamento e a consequência. Quando eu te perguntei sobre os fatores que poderiam influenciar, e a gente fala da rigidez, né? Porque essa rigidez, esses dias agora que está chovendo muito aqui, vou ter a criança que, a depender da escola, essas crianças não vão ter um recreio num ambiente aberto, né? E aquela criança, aquilo dali pode ser para ela, para a rotina dela, ou o ambiente que para ela tem alguma... Aí já vem a TO, que até pode explicar isso melhor, já pode ser um organizador daquele momento. A criança, e aí a gente já fala de diversos transtornos, né? Assim, não só o TEA, mas o TDAH que precisa desse ócio aí, né? Estou falando ócio com relação ao break que dá, né? No conteúdo ali da aula, né? E ele precisa desse tempo para esse cérebro dar uma organizada. Né? Então, e aí não vou ter o recreio por algum motivo, no caso. Então, isso daí já tem um impacto. Né? Pensando nessas estratégias, né? A gente sabe que a previsibilidade é uma das estratégias que ajuda a organizar, a evitar certos tipos de crise, de imprevistos, né? Mas a gente sabe também que a vida é uma eterna imprevisível, né? Imprevisível. Porém, a gente tem ferramentas, né? Para ajudar essa criança a ajudar nessa previsibilidade, né? A gente entende que a vida tem imprevistos, mas a gente precisa utilizar do máximo, né, de previsibilidade para aquela criança com rigidez cognitiva ou com impulsividade, enfim, para ela se organizar, né? Então, assim, às vezes eu falo muito sobre isso, sobre antecipe o que é que vai acontecer, né? Dê uma previsibilidade, mostra foto, mostra imagem, mas aí às vezes... Mas a vida não é assim. Mas a gente pode... Até o ponto que a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? E o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode prever, a gente não prevê. Mas, por exemplo, um dia desse de chuva,
né, que a menina relatou, que amanheceu chovendo, eu já posso ir antecipando, olha, vai chover, né? Assim, tá chovendo, pode ser que não tenha o parque, né? Então, quer que ajuda aqui pra gente dar ideias, estratégias de como ajudar nessa previsibilidade. Sim, só complementando tua fala, né? Está chovendo, né? A gente não vai ter o parquinho. O que que a gente pode fazer em sala de aula, né? Dando uma solução. Porque também, poxa vida, não vou ter o parquinho, eu não vou fazer nada, né? Então acaba que essa rigidez cognitiva, então eu vou ter que ficar em sala fazendo tarefa. Não. No horário do recreio, a gente vai jogar jogos, a gente vai fazer uma brincadeira aqui em sala de aula, né? Então a gente vai ter que dar essa previsibilidade, né? E uma das coisas que a gente pode fazer, que é super conhecida, é o quadro de rotina. E aí, como é que a gente vai fazer esse quadro de rotina? O quadro de rotina vai ser bem individualizado, né? Então, o que eu geralmente sugiro? A gente vai fazer de segunda a domingo, né? E aí a gente pode colocar os dias da semana e as atividades que aquela criança faz. Escola, almoço, terapia X, o inglês, né? Então, cada dia da semana a gente pode organizar, inclusive com as imagens, né? De uma forma bem visual, bem clara, tá? Independente de ser uma criança ou um adolescente, a gente pode colocar e deve fazer esse quadro de uma forma bem objetiva, tá? Geralmente eu sugiro não colocar informações demais, cores demais, para justamente ficar muito objetivo e muito claro para aquele aluno, para aquele paciente, certo? Outra coisa que a gente pode utilizar também, o quadro de regras, né? Então, se é uma criança, por exemplo, que emite muitos inadequados ali na escola, estou sempre usando a escola porque está muito fresco, é um ambiente que a gente tem o máximo de interações, onde a criança vai interagir com os pares de uma forma mais intensa, né? Então, a gente pode construir esse quadro de regras, o que eu posso fazer na escola e o que não é legal, tá? Ou uma economia de fichas, por exemplo, eu penso em atividades que eu preciso fazer com a minha criança e ao final eu vou ganhar alguma coisa. Então, ao final, a gente vai pegar o gibi da Turma da Mônica. Então, a gente vai fazer essa atividade de português, essa de matemática, essa de ciências e ao final eu ganho o gibi da Turma da Mônica ali um pouquinho. É uma possibilidade. E aí, para isso, eu preciso dessas 3 atividades claras na minha ficha, né? Então, a atividade de português, aí eu coloco algo que simbolize aquela atividade de matemática, e ali a imagem que simboliza a matemática, a imagem que simboliza a ciência, e ali o meu gibi da Turma da Mônica. E aí, à medida que ele for concluindo a atividade, eu vou tirando, e ao final eu tenho o meu ganho, né? O meu gibi, ou enfim. E aí a gente vai pensar nas estratégias específicas para cada um. Pode ser um passeio no final de semana, né? Se for uma criança que já entende isso a longo prazo, ou se eu preciso disso a curto prazo, eu posso fazer como o exemplo que eu dei, né? Ali mais tangível, ali, né? Algo mais objetivo que eu entrego, né? Ou então, é uma criança que funciona de outra forma, é uma criança que funciona mais com algo mais sensorial, é uma amoeba, né? Então, eu vou pensar o que é reforçador para minha criança e vou fragmentar essa tarefa para entregar. Tá? Então, são o quadro de rotina, o quadro de regras, a economia de fichas que eu citei agora. Ou então, posso, por exemplo, usar um timer, né? Ou uma ficha de tempo. Então, por exemplo, vou querer que ela fique 30 minutos dentro de sala. E aí eu posso ir diminuindo esse tempo de 5 em 5 minutos. Então, eu tenho 30 minutos, 25, 20 minutos. E aquela setinha, por exemplo, vai descendo até aquela criança perceber que o tempo está acabando, que ele vai poder sair um pouco de sala. Então, tudo que é visual, que é claro, que é objetivo, vai funcionar. Né? Muito provavelmente vai ser efetivo e aquela criança vai compreender melhor o tempo, as tarefas, o que é que ele precisa fazer. Quando você fala de se utilizar desses recursos visuais, então, assim, nós sabemos que isso pode ser utilizado para crianças de diversas idades. Uhum. Eu vou estar pensando ali que, por exemplo, eu vou esperar que a minha criança, a partir dos 3 anos, né, ela está saindo ali da primeiríssima infância, ela já tem recursos comunicativos, ela já tem um repertório. É esperado que ela já tenha um repertório de fala, né, onde ela consegue sinalizar verbalmente os interesses dela. Ela esse cérebro que está ali amadurecendo está em desenvolvimento, né? Ela já consegue nomear muita coisa, já consegue transmitir muitos sentimentos, insatisfações, enfim. Mas eu vou ter a criança que vai ter a dificuldade
de compreender esses sentimentos, de não só de processar, como também de expressar, né, esses sentimentos. E ela, possivelmente, ela vai sinalizar essa insatisfação, e aí a gente está pensando não só na criança que poderia ter uma crise, mas a criança mesmo que não tem que não tem um diagnóstico, foi mais ou menos aquilo que a gente falou anteriormente. Porém, ela não tem um repertório de fala, né, onde ela consiga expressar essas emoções, e ela pode utilizar do comportamento como a maneira para ela demonstrar, enfim, esse momento que ela está atravessando, essa situação de birra, de estresse, ou de, como a gente está falando, até mesmo iniciar essa crise, né? Então, isso poderia, essa ausência, não vou colocar como essa ausência, mas essa dificuldade de comunicação poderia ser direcionado para um comportamento inadequado? Sim. E aí, quando a gente fala de emoções, né, de ensinar a minha criança a se colocar de uma forma mais assertiva, né, de uma forma que ela tenha mais qualidade de vida, eu preciso pensar na psicoeducação também dessas emoções, né? Então, eu posso usar de diversos recursos para trabalhar com a minha criança. Sejam eles os livros, né? Sejam eles as cartas terapêuticas, os próprios desenhos, né? O Divertidamente, ele veio muito para somar de uma forma muito didática, né? Então, como eu usei o exemplo da raiva, da cabeça pegando fogo, né? Visualmente, para eles, é fantástico. É muito objetivo, imagens, né? Então, assim, eu consigo ali tatear essa emoção, né? De uma forma muito prática, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho, vamos pintar o divertidamente, e aí depois a gente pode dizer em quais situações eu sinto aquela emoção. Eu sinto tédio, né? Eu sinto a raiva, ou eu sinto a inveja, né? Enfim, e aí ele pode entender em quais situações a gente vai refletir juntos, né? E aí eu posso me colocar também para ele entender e ter um modelo também, né? De onde essas emoções acontecem, né? E aí a gente pode também pensar em nomear, por exemplo, quais são as pessoas da minha família que mais parecem com essas emoções, né? Eles adoram, né? E aí quando eles colocam também aquilo ali, né? Eu acho que também vai ficando mais claro na cabecinha deles, né? Como é que são esses comportamentos na prática, né? E como é que eu posso agir de uma forma mais assertiva, sem me deixar levar por uma emoção específica, porque todas aquelas emoções, elas precisam uma das outras para que o meu cérebro, o meu corpo funcione de uma forma mais adequada. Né? Acho que facilita essa questão da imagem, como você está colocando, e aí trazendo aí para os personagens, né, do Divertidamente, porque a gente às vezes precisa de uma coisa mais palpável, Isso. né, descrever essa sensação, e aí quando você traz a fala da tua criança, que já é até uma criança maior, né, ele dizia, a minha cabeça tá pegando fogo. E pode até ser que depois que ele tenha visto as imagens, o filme, ele consiga fazer essa associação. Então, essa sensação que eu tenho, e aí, bem para... Né, algumas crianças com questões sensoriais, né, elas têm sensações dessa forma, né? De dor, parece que tá beliscando, essa cabeça queimando, né? Não metaforicamente, mas real. Isso. Né? Então, isso daí, a criança pode não saber sinalizar, descrever essa sensação, essa emoção, né? Esse sentimento. E aí é isso, para mim... Voltando, assim, a importância da psicoeducação desde cedo, né? E a modelagem, né? Reforçando. Que os pais precisam estar... hoje eu estou assim, hoje eu estou estressada, hoje no trabalho foi... Então, você falar sobre nomear, dar nomes, hoje eu estou cansado, hoje eu estou... Né? Nomear essas emoções, dando esse modelo para a criança, faz toda a diferença, né? Então, assim, a importância dessa educação na prevenção até desses comportamentos desafiadores, porque ele pode usar essa comunicação, né? Essa nomeação, antes de... E aí eu lembrei um pouco da minha filha, que tem 1 ano, e a gente já começa a nomear essas emoções, né? Então, por exemplo, às vezes ela quer pegar no xixi do cachorro. Aí eu digo, eca, que nojo! Ela já faz assim, né? Porque ela já entende que é um nojo,
né, ali que é inadequado, por exemplo, tocar naquilo, né? Então, por exemplo, hoje eu estou feliz, nós estamos felizes porque a gente está passeando, né? Então, dentro do meu contexto, eu nomeio a emoção. Então, aquela criança já vai captando, né? Ah, eu tô triste, né? Eu tô triste porque, sei lá, porque a minha folha amassou, porque minha tarefa não deu certo, porque eu estou achando difícil essa atividade, eu estou triste, eu estou com raiva. Então, nomear dentro de um contexto é muito importante para que ela acomode esse conhecimento aí dessas emoções. Desde muito pequeno, como eu falei, o exemplo da minha filha, né? Desde o primeiro ano de vida, a gente já vai nomeando essas emoções. Né? E aí, quando eu nomeio, quando eu identifico as emoções no contexto, eu consigo pensar em como agir de uma forma mais adequada socialmente. Você falou sobre a importância de nomear, né? Que a gente precisa, por exemplo, uma criança está em um momento de um comportamento inadequado, né? Então, a gente, importante, uma criança que tem esse cognitivo preservado, que entenda, é importante a gente nomear e fazer o que mais, né? Assim, porque assim, a gente sabe que a gente precisa muito desse acolhimento, né? Na criança, a gente não pode, às vezes, estar julgando aquele comportamento, a gente precisa estar acolhendo, a gente está nomeando, mas a gente também precisa direcionar, né? Para outra atividade, porque a gente também não pode estar reforçando aquilo, né? Explica um pouquinho melhor pra gente. Assim, quando aparece um comportamento, por exemplo, de raiva, né, de frustração, né, e aquela criança se joga no chão, né, quando eu acolho aquela criança, né, de uma forma empática, né, de uma forma sensível e que ela se organiza, eu preciso redirecionar para alguma outra atividade, né, eu preciso mudar o foco, que a gente chama, né. Então, por exemplo, é uma criança que quer muito o celular, mas não é o momento, tá? Então, eu posso direcionar antes de uma desorganização maior, eu posso direcionar, não, filha, agora não, celular agora não. Vamos fazer aqui outra coisa, vamos sentar no chão e vamos brincar. Eu vou direcionar para uma outra atividade. Eu também não posso dizer, não é o celular, pronto, fica aí. Né? Eu posso ofertar alguma outra atividade, né? Alguma outra opção que também seja reforçadora para que ela se engaje. É porque a gente percebendo nas famílias, a gente percebe famílias de vários perfis. Umas que acolhem muito e às vezes reforçam aquela frustração. Olha, e ela começa a estar, né, frustrada, e aí você, eu entendo, você está muito frustrada, e fica naquele acolhimento excessivo, sem redirecionar. E existem aquelas outras famílias no outro extremo. Não pode pronto, né? Nem acolhe, nem redireciona. Você precisa achar seus repertórios, né? É muito tênue, né, o limite entre o afeto, né, e o limite, né, o afeto e o limite, né, assim, é muito delicado, né, então, ao mesmo tempo que eu preciso dizer, filha, você precisa entrar com a tia Mirna, né, vai lá, hoje você vai fazer a atividade com a tia Mirna, a mamãe tá aqui fora, eu vou lhe esperar, tudo bem? Vá lá. Pronto, eu acolhi, eu fui sensível, né? E ao mesmo tempo eu não vou dizer, vá com a tia Mirna agora, você vai entrar, tem que fazer atividade, fecha a porta, né? Então, assim, eu preciso falar de uma forma que eu passe a confiança também de que eu quero que ela faça aquilo, né? E também colocar o meu limite, né? Para que ela entenda que a mamãe não está me super protegendo, né? Porque também se a mamãe que passa essa insegurança, aquela criança ela não vai querer ficar com a tia Mirna, ou, por exemplo, na escola, né? Se a mamãe, filho, realmente, né? A mamãe também não queria que você ficasse aqui na escola, a mamãe vai morrer de saudade. Aí que aquela criança, né, não vai querer ficar ali. Vai ser muito mais difícil. Tem que validar o sentimento da criança. Acolher, né? E realmente ter um Isso, eu entendo, né? Que você vai ficar com saudade da mamãe, a mamãe também vai ficar com saudade, mas você precisa ficar, tá certo? E aí encerra, né? Com delicadeza, com cuidado, né? E aí a gente vai fazendo esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio desses pratos entre o limite e o afeto. E como dar esses limites, falando em limite, né? Como dar esses limites sem ser esse autoritarismo excessivo, assim. Eu sempre digo que os limites, eles vão aparecer desde da barriga, né? A gente vai colocar esses limites dentro da barriga mesmo, né? Desde que a criança nasce, a gente já vai colocando essas regras, né, sociais. E aí, ao mesmo tempo que eu dou esse carinho, essa criança precisa entender que a sociedade tem limites, a sociedade tem regras, né? E para que eu possa conviver com qualidade de vida, eu preciso entender isso, né? Tem famílias que pensam que dar tudo é dar amor, né? Essa criança vai ser feliz, esse adolescente vai ser bem-sucedido, né? E muito pelo contrário.
Eu posso dar, mas eu também preciso que ele entenda as consequências diante dos comportamentos dele. Então, se eu faço uma bobeira ou se eu xingo, né? Por exemplo, eu digo que a minha mãe é chata, é justo que eu vá para o McDonald's logo em seguida? Não, né? Então eu preciso entender essas consequências, né? Eu preciso entender que o meu comportamento ele vai gerar algum tipo de consequência, seja ela boa ou ruim, tá? E isso é desde muito pequeno. E esses pais, esses cuidadores vão ser afetuosos. Dar o limite não é inversamente proporcional de não amar. Muito pelo contrário, eu dou o limite e ao mesmo tempo eu amo, porque eu quero que meu filho tenha uma qualidade de vida, eu quero que meu filho ou a minha filha seja bem-sucedido, né? Seja uma criança forte, seja uma criança segura. Então, aí é que está, né? Esse é o desafio também dos pais, né? E não vai ter uma receita de bolo, né? E falando nas crianças que têm que recebem, as mães, né, que recebem muitas ligações da escola, que recebem se meteu em confusão, brigou na escola, e a gente percebe que, por mais que já tenha feito, né, toda essa psicoeducação, né, a família tenha sido orientada, muitas vezes existe uma condição de uma impulsividade que as estratégias de comportamento às vezes não são suficientes, né? E aí a gente precisa entrar com outras condutas. Sim, sim. E aí a gente vai pensar numa possível medicação, né? Pode ser uma possibilidade, entende? Essa medicação, ela vai somar, né? A gente tem que pensar a medicação quando é o caso, né? E aí essa criança vai para um neuropediatra, para um psiquiatra, né? Essa medicação, ela vai somar nas intervenções, na escola e na família, né? A gente, por exemplo, existem pessoas que precisam de uma medicação para o estômago, né? Então, quando eu preciso naturalizar um pouco mais isso, né? Quando eu tenho uma criança que está na intervenção, né? Uma intervenção bacana, já tem um tempo, né? Mas essa impulsividade ainda é muito presente, a família maneja, mas essa impulsividade é muito latente, eu posso pensar em uma medicação que venha para somar, né? Se for o caso, obviamente, né? E aí essa medicação, ela vai trazer um desses pilares, né, que vai somar nessa qualidade de vida para essa criança, né, e a gente precisa ponderar muito bem essa medicação, né, e o neuropediatra, ele vai colocar isso de uma forma bem bacana, se é o caso ou não dessa intervenção, da medicação, né. Principalmente numa realidade em que a gente vive hoje, desse empilhamento de diagnósticos. Então, assim, realmente é algo que a gente tem que considerar que uma criança, que a gente imagina, né? Já tem assim, um certo conhecimento que é aquela criança que tem uma dificuldade, né? De lidar com as emoções. A criança que de repente ela socialmente tenha alguma dificuldade, né? Então ela pode predispor de fato a ser uma criança que apresente um transtorno. E isso, né? Quimicamente, né? Quimicamente comprovado que essa criança, né, tem uma questão ali com os neurotransmissores, né? Um cérebro que ele tem uma dificuldade, né? Nessa questão na dopamina, na noradrenalina. Então, ele precisa realmente dessa medicação para fazer com que esse cérebro, que esse circuito aí funcione de uma forma mais adequada, vamos falar assim, né? Juntamente com as terapias, juntamente com o manejo. Vamos reforçar isso, porque às vezes não é só também o pílula mágica, né? De forma alguma, né? Quando a gente fala nessa necessidade química dessa medicação, não é só a medicação, né? Sem eu trabalhar esse modelo de comportamento dentro da terapia, sem eu trabalhar quais são as formas dessa criança se organizar, né, sensorialmente, pode ser que essa criança não flua somente com a medicação e não vai fluir, não é só a medicação. Quando essa medicação precisa ser inserida, bacana, mas eu preciso também da terapia e preciso também do manejo familiar. Então, são 3 pilares, né? Não só do familiar, mas na escola também, né? Se tudo está ajustado, mas a escola reforça os inadequados, ou se a escola taxa essa criança como o problemático, essa criança sempre vai ser o problema, né? E aí, esse rótulo também é complicado, mas é um assunto depois, né? Mas eu preciso trabalhar com todas essas questões. É a medicação, são as intervenções, é a família, é a escola. Por isso eu preciso dessa transdisciplinaridade, né? E quando a gente fala na medicação, a medicação, ela costuma ser vista como um vilã,
uma vilã nesse desenvolvimento da criança, porque, enfim, toda medicação vai ter ali os seus efeitos colaterais. Claro, a gente precisa pesar, né? Isso, então isso precisa ser, algo que precisa ser analisado, né, alinhado, família, o médico, né, e essas observações, a gente, enquanto terapeuta, né, como terapeutas, nós sabemos que isso passa a ser algo que a gente, a partir do momento em que a criança inicia uma medicação, nós temos que ficar sempre reavaliando esses parâmetros, né? Até que ponto aquela medicação está realmente surtindo o efeito que é esperado, que com a medicação, a partir dos objetivos que se vai traçando dentro da terapia, qual o impacto, né, que de fato aquela medicação tá surtindo no desenvolvimento da criança, né, nessas conquistas aí. Tem sempre que colocar na balança, né? Vão ter efeitos colaterais e vão ter benefícios, né? Então a gente precisa colocar até que ponto, né, os benefícios estão sendo maiores, né? Até que ponto vale a pena a gente investir nessa medicação, trocar, continuar, né? Porque a gente sabe que efeitos colaterais existem e vão ter, mas a gente coloca ali na balança, né? Quais estão tendo mais benefícios, mais ganhos, né? Do que perdas, né? Então... A gente sabe que para as famílias, né, principalmente quando é uma criança pequena, né, pequena ali, 4, 5 anos, para as famílias é sempre com um certo pesar, né? Você iniciar a medicação, mas a gente sempre traz para a família que exige uma margem de segurança, porque, reforçando o que você falou, não é dar a medicação e esperar que as coisas aconteçam, né? Esperar que esse comportamento mude, esperar que ele, a partir dali, pronto, é a pílula mágica, né? Onde tudo vai se transformar, né? Então, assim, na verdade, a gente vai ficar muito mais atento, né? Muito mais atento. E quando for o caso, essa medicação vai vir para somar, né? Exatamente. Ou para organizar, por exemplo, essas emoções, estabilizar o humor, por exemplo, né? E aí essa criança vai absorver aquela sessão de uma forma muito mais tranquila, né? Então, os benefícios daquela sessão, daquela terapia, de uma forma muito mais tranquila, né? Então, quando ele está mais organizado também, corporalmente, né? Ele vai conseguir estar sentado, né? Se é uma criança que precisa muito de movimento em sala de aula e não consegue prestar atenção, né? Então, a gente também... É um impacto muito grande para as famílias, uma criança usar medicação, né? Muito difícil. Mas eu também preciso olhar para os benefícios, como você falou. A gente precisa que esse cérebro esteja funcionando, né, para conseguir de fato captar toda essa informação do mundo, filtrar, né, porque entre outras coisas, às vezes eu falo assim para a família, né, dando um exemplo de uma situação, eu falei, olha, se eu vier caminhando aqui ali perto do consultório, venho aqui na Desembargador Moreira, eu venho caminhando a pé. Então, eu vou saber até a largura que tem essas faixas de pedestre, eu vou conseguir ver o jardim, eu vou das casas, eu vou, de repente, estar enxergando melhor as placas, eu vou conseguir me apropriar tudo aquilo que vai surgindo para mim naquele percurso. E que eu preciso estar alerta, né? Se eu passar nessa mesma avenida em alta velocidade, pode ser até que eu passe no sinal vermelho, por não estar atento ao alerta do sinal. As faixas, se você me perguntar, tinha faixa no chão? Eu não vi. Né? Então, às vezes, é assim que esse cérebro vai funcionando quando ele está, usando o termo assim, pilhado. Né? É um cérebro que... primeiro que ele não filtra o que é importante. Então, naquela, como eu estou dando esse exemplo, eu não filtrei o sinal, né? Eu posso, de repente, não ter visto alguém que está atravessando a rua. Então, nesse aspecto, né, que a gente vai ter a medicação ajudando a criança, né, a filtrar, a regular essa emoção, porque... necessariamente, se eu tenho uma criança que o estímulo faz com que eu me desorganize, né, isso também pode ter um benefício. Então, em todos os... Porque isso a gente vai repercutir em todos os settings.
né, settings terapêuticos. Não é que eu vou tomar medicação e eu vou estar ótimo lá na minha sessão, na psicoterapia. Não é que vai me regular a ponto de eu ir lá para a sessão da TO e me sentir bem, né, e me sentir confortável com algum estímulo, né? Para mim, então, que muitas vezes eu preciso de sustentar uma atenção maior, né, quando eu estou lidando ali, de repente, com uma criança que tem uma apraxia de fala na infância, associada, ocorrendo com um TDAH, né, o tanto que eu preciso me organizar. E aí, quando eu dou um exemplo desse, na verdade, são casos que nós acompanhamos e que a gente sabe o impacto, né, positivo que tem com o uso da medicação. Volto a dizer, para aqueles que de fato necessitam e que os ganhos vão superar. É isso. E aí eu lembrei também de um exemplo de um adolescente, por exemplo, que precisa estar em sala de aula sentado para o professor entrar. Ou um adolescente que está lá no grupo de amigos, começa a piada, todo mundo se cala porque o professor vai começar a aula e o menino não se cala. E o menino continua rindo ou continua fazendo piada, porque ele não tem essa contenção, né? A impulsividade, o TDAH, né, a hiperatividade vai ser maior. Então, para ele se organizar, perceber que o ambiente calou, que eu preciso estar atento ao professor, que eu posso ter consequências, né? E aí a gente vai trabalhar isso em sessão também, né? É muito importante, por exemplo, num caso específico, né? Como esse, entende? A gente vai sempre pesar, né? Os ganhos, né? E o que eu posso ter aí de perda, por exemplo, com uma medicação. Isso. Então, agora nós vamos para o nosso último quadro, né? Que é o bate e volta. Eu vou falar uma palavra e a Júlia vai falar o que é que vem na cabeça dela. Vamos falar, conhecer um pouquinho melhor a Júlia. Júlia, fala um pouquinho quando a gente fala de um sonho, o que é que vem na sua cabeça? Quando eu falo de um sonho, eu penso na minha família, assim, né? Penso no meu trabalho também. Em ser muito boa em todas as áreas, né? Eu acho que é uma questão de realmente me empenhar. Meu sonho é realmente ser muito bem sucedida na minha profissão, ser muito bem sucedida na minha família, no meu casamento. Então, esse é o meu sonho, estar em paz nesses aspectos, nessas esferas. E uma inspiração profissional? Eu acho que vocês, né, como empreendedoras, eu me inspiro também na Michele Procópio, né, que é uma pessoa do Denver também, que é muito forte, né, intervenção precoce, que me inspira, no Thiago Lopes também, que foi uma pessoa que trouxe o Denver aqui para o Brasil e que também é um especialista nessa intervenção precoce, intervenção naturalista. Um hobby? Musculação. Eu gosto. E filhos? A Liz, minha princesa, de 1 ano e 1 mês, que é a luz da minha vida. Deixa uma mensagem para os pais que estão nos ouvindo, né? O que é que você poderia deixar de mensagem desse... Eu acho assim, quando a gente é mãe e pai, que a gente fala que a gente tem que acreditar no potencial da nossa criança, esse acreditar ele tem que ser mesmo, né? Então, toda criança aprende, todo adolescente aprende, independente da idade que eu estou começando a minha intervenção. Eu preciso, de fato, acreditar e investir. Então, se é um diagnóstico que eu descobri aos 15 anos, que eu descobri aos 2 anos de idade, eu preciso acreditar que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto vai evoluir e investir, né? Nunca é tarde para aprender. Então, eu acho que isso é o principal desejo e a principal, né, fala que eu deixo aqui, né? Invista e acredite no seu filho. Bem, vamos encerrar, né? O episódio, assim, foi um prazer enorme ter você aqui, discutir esse assunto tão rico, tão relevante, né, para os dias atuais. Foi uma contribuição valiosa, né, para as famílias que, apesar os nossos ouvintes, né, a grande maioria são famílias, mas temos também profissionais, isso aí a gente compartilha com você, porque desde que do primeiro episódio, está existindo uma troca importante, significativa, né, entre os profissionais acerca do que a gente está abordando aqui, né? E aí eu reforço a participação e a colaboração das pessoas quando a caixinha lá de perguntas
surgir nos stories, porque é isso que vai ser a contribuição efetiva, né, para que esse espaço seja cada vez mais enriquecedor, né, e informativo. E, então, também agradeço a sua presença e a sua generosidade em compartilhar com a gente, né, essas informações tão preciosas. Você é, sim, uma profissional que nós também temos um orgulho de trabalhar com você, né, no nosso dia a dia. Você está no nosso dia a dia, contribuindo com o desenvolvimento das nossas crianças. E a gente meio que se aposta, né? Nossas crianças, né? Então, foi um prazer estar aqui e compartilhar e gerar todo esse conteúdo com você. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada.